Bom dia, Deus! Eis daqui sou Borelão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por apresentar em nossa presença, por estar aqui conosco, nos protegendo de todo o mal dos falsos e mentirosos. Obrigado, Pai. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida de todos que estão te assistindo a cada dia, que escutam a tua palavra, que leem. Precisamos de ti, Pai. Limpa cada um de nós, cura cada um de nós. Recebam a cura em nome de Jesus e não se preocupe se alguém se afastou de você, porque Deus é o único que não podemos perder. Pela verdade, pelo nome de Deus, nós seremos tratados mal pelo mundo. Mas temos bom ânimo, porque antes de tratar-nos mal, trataram a Jesus mal. Vamos continuar Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. Veja nessa parte. Ele transfigurou e viu, e mostrou que Elias e Moisés estão com Deus. Certo? E muitos dizem: será que ele é Elias? Será que ele é Moisés? Deus foi e mostrou: meu filho é este, Jesus Cristo. Confie em Deus. E descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Veja que foi uma visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é misto que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Veja só, Jesus deu todo o poder dele para que fizessem tudo, libertar, curar, ressuscitar. E não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Veja, Deus manda que cada pastor, quem quer que seja, é obrigado a curar, libertar, ressuscitar, tirar demônios. Obrigado, porque ele deu todo o poder. E quem anda com ele tem esses sinais. Mas infelizmente os pastores, os pregadores, colocam a culpa em nós, em você. Ah, você não foi curado porque não tem fé. Jesus nunca perguntou se a pessoa tinha fé. Mas às vezes que ele perguntou é porque sabia que a pessoa tinha fé.
para dizer a nós que se nós tivermos fé, não precisamos ir a ninguém, é só falar com Deus e somos curados. Então confie em Deus. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Veja aí, ó. Veja, não faz teatro, não faz nem mundo de esculhambação, não. Só repreende e foi embora. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade. Veja que os discípulos andavam com Jesus e não acreditavam nele, duvidavam bastante. Porque, em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Olha só, se tiver um pingo de fé, nada será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Veja que você tem que estar dedicado a Deus. Ora, achando-se eles na Galileia, disseram-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Disse ele: sim. E entretanto em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estater. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Veja, Deus diz: quer cobrar imposto? Paga. Hoje muitas pessoas odeiam, mas aqui, ó, odeiam. Temos Jesus Cristo, dono de tudo, do mundo todo, das pessoas, de tudo, e pagou o imposto. Então, temos que agradecer a Deus, Ele nos sustenta. Capítulo 18. E ele diz: pouca fé. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Veja, nas igrejas está acontecendo muito escândalo, muito mesmo. Ou seja, abandonaram Deus, Jesus Cristo, por poder, autoridades, dinheiro e bens. Mentem muito, propagam muita mentira, disseminam muito ódio. Infelizmente, cumpre-se a palavra: o certo ficou errado, o errado certo. Hoje, abraçam-se a mentirosos, a roubadores da fé, a roubadores, a ladrões, a bandidos, a pessoas mentirosas, a pessoas que blasfemam contra o próprio Deus e faz todo o contrário do que Jesus mandou. Mesmo assim, o segue. Voltem para Cristo, leiam a palavra. Paramos no versículo 7 do capítulo 18. Deus abençoe a todos, um excelente dia.